Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo para você mais uma recomendação interessante de compra na Bolsa de Valores. Hoje com as ações da ISA E4, ISA Energia. O papel se desenhando de forma interessante, um potencial gatilho de compra nessa região de suporte. Começando a nossa análise pelo gráfico semanal, no longo prazo a gente consegue ter uma ideia da movimentação dos preços em uma tendência de alta, haja visto a formação de topos e fundos cada vez mais altos. A gente pode até traçar uma linha de tendência de alta como referência, unindo esses fundos mais importantes que nós tivemos no último ano. As ações de energia elétrica, elas tendem a ser mais estáveis na Bolsa de Valores, já que o setor ele é fundamental para a sobrevivência das famílias, todo mundo precisa de luz elétrica em casa, portanto, as contas de luz elas tendem a sofrer menos inadimplência. Portanto, essas companhias elas conseguem ter uma previsão de faturamento mais estável e geralmente a gente tem essas companhias distribuindo bons dividendos, sendo recomendadas para quem busca uma carteira dividendeira para a formação de renda passiva. Essa região dos R$ 22,00 foi uma região importante no segundo semestre de 2023, porque a gente vê que ela funcionava como uma região de topos, uma resistência, uma região de máximas históricas, contendo o ímpeto dos compradores. Porém, após o seu efetivo rompimento, a gente viu que o mercado, em algumas vezes que ele chegou para fazer o pullback, para ele testar essa região novamente dos 22, a gente pode ter tido a inversão de polaridade. Para você que está começando na Bolsa de Valores, é importante entender que uma região de resistência, uma vez que ela é rompida, ela pode começar a funcionar como uma região de suporte, ou seja, esse patamar de preços que despertava o interesse dos vendedores, ele pode começar a funcionar despertando o interesse dos compradores. Aproximando um pouco o zoom do gráfico para que fique mais fácil da gente entender a região, o nível de preços que o mercado está trabalhando, nós tivemos uma forte entrada dos compradores no final do ano passado e uma nova reentrada dos compradores agora em abril de 25, chegando para fazer esse último topo relevante que nós tivemos em 24,40. Nos últimos meses nós tivemos esse movimento importante, o mercado caindo 13%, e esse pode ser o pulo do gato para você que busca montar uma carteira de ações no longo prazo. A gente monitorar ações de boas empresas e ficar de olho para comprar esses papéis quando eles estão mais baratos, para que a gente possa ficar melhor posicionado tanto para a valorização dessa ação, como também ter um preço médio mais interessante para o recebimento de dividendos. Há 3 semanas atrás, nós tivemos a formação desse poderoso martelo. Observe como essa sombra ela aconteceu dentro da nossa região de suporte, ou seja, a gente pode ter um movimento de captura de liquidez, uma vez que o mercado entrou nessa região de preços baratos, a gente pode ter tido o interesse e o despertar dos compradores visando essas melhores posições. Na semana retrasada, nós já tivemos o mercado trabalhando em alta, chegando para fechar acima do martelo, e na semana passada, mais um candle aí de impulso dos compradores, também fazendo uma nova máxima. A gente pode ter então a formação de um poderoso gatilho de compra dentro dessa nossa região de suporte, e se a gente considerar um potencial de valorização pelo menos até esse topo que nós tivemos em abril de 2025, a gente fala para uma valorização aproximada de 10% até a região ali de 24,40. Uma vez que a gente observou no gráfico então que o papel está descontado, despertando o interesse dos compradores numa região de suporte, agora é importante a gente observar alguns detalhes, algumas informações da empresa. A gente vê aqui que a ISA, tradicionalmente aí a nossa companhia de transmissão de energia elétrica paulista, é uma das maiores e mais importantes empresas do setor de energia elétrica. Sua atividade central é a transmissão que tende a ser o filé mignon do setor de energia elétrica, porque
ela não tem a dificuldade e os altos custos do setor de geração, que é o setor ali de construção das usinas geradoras de energia elétrica, e também tem tanta dificuldade assim, no caso aqui da distribuição, que seria você ter mais trabalho. A distribuição, a gente fala realmente os postes, a fiação nas cidades para que a energia elétrica ela chegue até as suas residências. No caso aqui da ISA, o seu foco é na transmissão, ou seja, são aquelas grandes torres que a gente vê quando sai viajar de carro, que elas vão levar então a energia das usinas geradoras, produtoras de energia elétrica até as cidades para as transmissões aí, para as distribuições nas suas casas. A ISA, ela é uma das gigantes aqui do setor do Brasil, responsável por 30% de toda a energia consumida no Brasil. Primeira recomendação que eu te dou quando você vai investir em uma ação na Bolsa de Valores é investigar se a companhia é lucrativa. A nossa ideia é ser um pequeno sócio de grandes negócios e aqui na nossa curva de patrimônio de longo prazo, a gente vê que pode ser a curva ideal para o investidor de buy and hold, porque a gente consegue ter de 2009 para cá, importante também esse histórico mais longevo para a gente avaliar a resiliência, a capacidade de sobrevivência da companhia frente aos diferentes cenários econômicos. A gente vê que o patrimônio vem aumentando de forma gradativa, ou seja, a companhia vem conseguindo adicionar valor, bem como o aumento organizado e consistente das receitas, seguido de um aumento também organizado dos lucros. Já para uma análise de curto prazo, quando a gente vai analisar os últimos trimestres, a gente vê que de 2024, último trimestre de 24 para cá, a ISA ela apresentando uma receita e um lucro menor. Por que que isso aconteceu? A companhia ela vem nos últimos meses aumentando a sua emissão de debentures para captação de dinheiro emprestado e isso tende a ter afetado o seu financeiro. Uma vez que a gente viu então os lucros da companhia, o segundo passo é a gente avaliar o endividamento. Quem não deve não quebra e é importante então que a companhia tenha a sua dívida sob controle. Eu prefiro observar esse indicador como a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. A dívida líquida porque a gente vai considerar o caixa disponível para o pagamento desses juros e a gente vê que a média é bastante estável, bastante interessante, em 0,3. Eu prefiro acompanhar companhias com a dívida líquida em relação ao PL em até 0,7, então abaixo desse nosso filtro, e atualmente também em 0,6. Mesmo nos últimos anos a gente vê que o endividamento da companhia aumentou um pouco, mas ainda dentro de patamares controláveis. Se a companhia tem uma dívida muito alta, além de poder aumentar o seu risco de falência, a gente também pode ter faturamento, as receitas ali congeladas, já que a companhia pode destinar grande parte do seu faturamento para o pagamento de dívidas. E aí ela fica sem espaço de manobra para poder reinvestir no seu negócio visando o crescimento ou mesmo distribuir maiores e melhores dividendos para o acionista. Uma vez então que a gente viu que a companhia ela é lucrativa e possui a dívida sob controle, é importante a gente observar os seus múltiplos para entender se o preço de momento não está muito distante do que tende a ser o valor justo de mercado. No indicador de PL, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o lucro por ação dos últimos 12 meses, dividir pela cotação atual, para que a gente tenha uma ideia de payback e aqui apontando para a gente o retorno sobre o investimento em 4 anos e meio. Para mim, bastante interessante, porque eu prefiro investir em companhias com PL em até 10, e a gente vê que a média também da ISA é de 5 anos, conseguindo ser abaixo da média do setor, ou seja, é uma companhia que tende a gerar rápidos retornos para o acionista. E nesse momento, a gente comparando até a ISA com seu próprio histórico, a gente pode ver que o papel está descontado frente à sua média histórica. Para você que busca empresas boas pagadoras de dividendos na sua carteira, a gente vê o yield atual em 10,5%, um yield bastante interessante, sendo uma das melhores pagadoras de dividendos nesse momento.
O yield atual também acima de 6%, que é o filtro básico que o mercado gosta de aplicar, porque a gente tendo um yield acima de 6%, a gente tende a conseguir uma proteção frente à média histórica de inflação. A companhia também apresenta uma média de pagamento de dividendos acima desses 6%, acima também da média do setor frente aos seus concorrentes, ou seja, a gente entende que posições na ISA Energia tende a remunerar bem o acionista com foco em dividendos. Em termos de payout, o que é o payout? O payout ele indica o percentual de lucro que a companhia vai distribuir via dividendos. A gente vê hoje o valor atual quase em 50%, foi o que a gente comentou. Essas empresas de energia elétrica geralmente elas são companhias mais maduras, mais estáveis no mercado e elas tendem a compartilhar boa parte do lucro com o seu acionista. Outros pontos importantes para a gente poder observar. Rentabilidade real, quando a gente vai considerar a valorização do papel, os dividendos e descontar a inflação, a gente vê que no longo prazo, a ISA trazendo um retorno de 16% ao ano, numa média simples, ou seja, conseguindo superar até a nossa Selic hoje, em patamares elevados de 15%, mas a gente chega à conclusão, uma das principais premissas do buy and hold é você comprar ações boas e baratas e segurar no longo prazo, porque elas tendem a superar o mercado. Nos comparativos aqui de longo prazo, para 10 anos, a linha vermelha é o desempenho do papel da ISA E4, a gente vê que ela conseguiu superar o Ibovespa, o seu principal benchmark, seu principal comparativo de mercado, e também superando aí o CDI, superando a renda fixa no longo prazo, conforme mencionado anteriormente. Essa ferramenta eu acho muito prática, disponível aqui na ferramenta Pro do site Investidor 10, que ela vai aplicar a fórmula de Bazin. Ela vai considerar a média de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos e calcular um preço teto, considerando essa média de recebimento, para que você tenha pelo menos um yield de 6% frente à posição. Hoje, o preço das ações da ISA é na casa de 22,5. A gente considera então que pelo método de Bazin existe um potencial de valorização de 56%. Os preços poderiam chegar na casa de R$ 35 e, pela média de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos, você ainda poderia ter uma posição de yield de 6% na carteira. Esses números eu acho importante compartilhar com você também para que você possa ter uma ideia do endividamento. Hoje a companhia tem disponível em caixa 1,83 bilhão de reais. A sua dívida bruta é de 14,11 bilhões de reais, mas quando a gente desconta o disponível em caixa, a gente já tem uma diminuição para a dívida líquida de 12,28 bilhões. E essa dívida líquida, como a gente viu anteriormente, ela chega a comprometer praticamente 60% do patrimônio líquido, o endividamento sob controle, então, diminuindo o risco nesse nosso fundamento. Trazendo para você, então, uma análise completa das ações da ISA E4, setor de energia elétrica, combinando para você o gráfico e também os principais fundamentos, com a ideia de te ajudar na sua tomada de decisão. Grande abraço e bons investimentos!